Boa noite aos irmãos. Senhor, nos acompanhe nesse estudo de hoje, nessa exposição de hoje. Hoje o Espírito me convenceu a falar sobre relacionamento com Deus. E há uma coisa fundamental para a gente entender que Deus é um espírito pessoal. Nós atribuímos a Deus emoções humanas por muitas vezes para que nós possamos entender o que Deus tem a dizer para nós. Na teologia nós chamamos isso de antropopatia. Muitas vezes nós temos também outras atribuições humanas a Deus, como algo didático, algo que possa nos revelar uma verdade de forma que nós possamos entender. E nós já estudamos, aqui todos sabem que a revelação de Deus, ela foi progressiva. Ela foi progressiva e foi finalizada quando Cristo foi pendurado na cruz e de uma vez por todas Deus pôde nos oferecer, nos creditar a graça dele e a salvação dos nossos pecados mediante os méritos de Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Deuteronômio, capítulo 5, muito conhecido, né, por causa do Shema Israel, ouve, ó Israel. Mas hoje nós vamos ler a perícope, o pedaço que está logo após, a partir do versículo 22. Deuteronômio 5, 22. Antes vamos orar ao Senhor. Bom e eterno Deus, estamos diante da Tua palavra, Deus, e pedimos que o Teu Espírito desça, Senhor, que o Teu Espírito haja e possa falar aos nossos corações, que possamos entender, ó Deus, a Tua palavra, entender o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, ó Pai. Que, por favor, Senhor, eu não te atrapalhe, que seja ouvida a Tua voz, ó Deus. E te peço isso, Senhor, humildemente, em nome de Jesus, amém. Deuteronômio 5, 22. Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação, no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande tom, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, aqui, né, os 10 mandamentos, deu-as a mim, Moisés. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e os vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus, que nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. E hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este fogo nos consumirá. Responderam eles, né? Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, o nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tem ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor, o nosso Deus, e tu nos dirás o que te disser o Senhor, nosso Deus, o ouviremos e cumpriremos. Ouvindo, pois, as palavras do Senhor, ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo,
as quais te disseram, e em tudo falaram eles bem. Quem dera eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes: tornai-vos as vossas tendas, tu, porém, ficarás aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes hás de ensinar, que cumpram na terra, e que eu lhes darei para possuí-las. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus, não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias que haveis de possuir. Amém? Uma leitura um pouquinho extensa, de um texto muito importante. Capítulo 5 de Deuteronômio é uma repetição da lei. Por isso que nós temos Deuteronômio, a norma de Deus, a lei de Deus sendo repetida, sendo trazida ao povo novamente. Aqui o povo está de frente à terra prometida, se preparando para alcançá-la. Deuteronômio já foi escrito no finalzinho da vida de Moisés, possivelmente, e esse livro ele nos traz uma noção porque muitas vezes nós não entendemos, e eu custei a entender isso com o passar do tempo. Eu entendi o porquê que fez-se necessário a repetição da lei. Um livro escrito especificamente para dizer o que está lá em Êxodo 20. Qual o sentido disso? Por que esse livro existe? E fui compelido que a minha missão aqui é fazer essa exposição e mostrar para os irmãos que o principal objetivo desse livro é relacionamento com Deus. Este é o famoso livro onde são descritas as bênçãos e as maldições para quem seguir a lei de Deus e para quem fugir da lei de Deus. Aqui é mostrado que Deus fala com o seu povo. E neste episódio o povo respondeu de uma forma específica, né? Nós lemos ali que o monte, aqui o Monte Horebe, né? Do Monte Horebe, o Senhor falou, fez-se ouvir a voz do Senhor num monte que estava em chamas. E dali, daquela visão terrível, de voz terrível, toda a congregação e todo o povo de Deus se assustou e temeu pela sua vida. E eles elegeram a Moisés como um mediador. Que Deus fale para você, Moisés, e você, Moisés, fale para a congregação, e nós cumpriremos aquilo que Deus mandou você dizer a nós. Essa é a situação que está exposta aqui. Primeira coisa desse texto é que o povo soube reconhecer que ali aquela voz era a voz de Deus. Eles falaram isso audivelmente, né? Eis aqui o Senhor, no versículo 24, o nosso Deus, que nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. O povo teve a oportunidade
de ouvir Deus claramente, com voz audível. E hoje por vezes nós não ouvimos isso, né? Lembra que eu falei da revelação progressiva? Revelação progressiva, ela faz com que no princípio o universo seja criado, e essa é a forma primordial da revelação de Deus. Esse homem pecou, essa criação foi afetada pelo pecado, e Deus falava com aquele povo, falava através de seus profetas, como eles obteriam redenção, seguindo os mandamentos de Deus. Hoje, nós temos algo que eles não tinham naquela época: a voz de Deus escrita, de forma legível. Porém, os crentes, por vezes, eles não conseguem compreender, entender o que Deus diz. E tem alguns motivos para isso. Mas, partindo do princípio, eles ouviram a voz e reconheceram a santidade de Deus. Qual um problema moderno que nós temos? Não é moderno, é um problema já antigo, mas que nós temos até hoje. A dificuldade de reconhecer que a palavra de Deus, que o Deus que inspirou essa palavra é santo. Por isso, numa era onde as pessoas clamam para apagar a verdade, num mundo onde se clama para não se ter uma verdade, num mundo que clama para ter a minha verdade pessoal, existem pastores, líderes, guias dispostos a discutir a supressão, tirada de alguns mandamentos da Bíblia, porque ofende alguém ou alguém não recebe. E todos, principalmente esse pastor, deveria saber que a santidade de Deus, ela não pode ser tolhida, ela não é encaixada na vontade desse homem. Esse homem está submisso à vontade de Deus, independente se ele for fiel, se ele for cristão, se ele for... Todo líder está sujeito à autoridade de Deus. Esse povo, pelo menos, sabia que Deus era santo e tinha todo o poder. Então, Deus foi reconhecido como autoridade, como santidade suprema e como poderoso, todo-poderoso. Quem ouvirá esta voz e permanecerá vivo? Por isso eles temeram. Essa foi a resposta deles. Tendo essa compreensão de que Deus é soberano, poderoso e que a sua voz é poderosa, eles tiveram medo, mas souberam reconhecer em Moisés alguém que era servo desse Deus Altíssimo. Esse servo, esse grande homem de Deus, ele foi reconhecido como alguém que trazia a palavra de Deus, que falava aquilo que Deus, que transmitia aquilo que Deus falava de forma fiel. E essa é a função do pregador. Essa é a função de todo aquele que está disposto, que tem que estar disposto a falar aquilo que o Senhor manda. E é por isso que nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Esse povo ouviu a voz de Deus, viu a glória de Deus, e a resposta deles foi delegar a sua recepção, o seu relacionamento com Deus a Moisés. Mas Israel,
isso é bom ou é ruim? No versículo 28, ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, enquanto faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras desse povo, as quais disseram bem em tudo, as quais te disseram e em tudo falavam bem. Olha que coisa, Deus falando com o seu povo, o povo tendo medo e se afastando, querendo que alguém fosse mediador da palavra de Deus, e Deus aprovou. Será que é isso mesmo? Isso está certo? Será que esse Deus relacional, ele não quer ter uma relação diretamente com você? Esse é o grande problema dessa noite. O que está sendo elogiado aqui, irmãos, é o discernimento que o próprio Deus deu para aquele povo que estava diante da glória de Deus. Eles souberam discernir quem é o servo do Senhor, em quem eles poderiam confiar a sua a recepção da palavra. Lembrem, irmãos, que naquela época a palavra de Deus, ela era mediante tradição oral. Eles não tinham acesso a essa literatura que nós temos. Eles precisariam receber de Moisés a palavra de Deus. Qual que é a diferença para nós hoje? Hoje, grupos religiosos de todo tipo, em todo mundo, eles querem se apoderar, eles querem te convencer de que eles são os servos escolhidos de Deus para levar a mensagem até vocês. O perigo disso é que, se você confiar cegamente num pastor que seja um irresponsável de torcer as palavras de Deus, você estará colocando a sua vida, a vida da sua família em risco. Você estará entregando, uma expressão famosa, entregando a chave do galinheiro para a raposa. Isso é muito perigoso. O povo teve o discernimento de entender que Moisés era servo de Deus, fiel, e ele poderia ter a autoridade pastoral. Essa autoridade pastoral, eles tiraram de onde? Por que eles chegaram a essa conclusão de que eu posso confiar nesse homem? Eu posso confiar no que está sendo dito? Lembrem os irmãos que lá no Egito, Moisés apareceu diante do faraó, transmitindo a palavra de Deus para o faraó, de que deixe o meu povo ir para que me adore no deserto. E lá, tendo a resposta negativa do faraó, ele foi usado como instrumento para trazer para levar alguns sinais, as 10 pragas, o cajado. Lembram do cajado, que é uma imagem famosa? Tem até um desenho que é muito legal, que mostra esse evento. O povo de Deus teve a condição de entender que Moisés era o homem servo de Deus, enviado por Deus, porque Deus confirmava as suas palavras por meio daqueles milagres, daquelas pragas, daqueles moveres de Deus no Egito, na terra da escravidão. O que eu quero dizer com isso? É que enquanto eles não tinham essa palavra escrita, eles puderam confiar no Senhor,
porque eles sabiam que aquele Deus era fiel e que aquele Deus estava com eles e que era poderoso, porque ele já havia se mostrado poderoso, e eles reconheceram em Moisés um servo. Uma pena que a memória deles era curta. Uma pena que eles não tiveram a fé, não mantiveram a fé ao longo de sua vida. Foi um povo desobediente. Eles reconheciam em Moisés um líder, eles reconheciam uma autoridade pastoral, alguém zeloso com a palavra de Deus e alguém responsável por aquele povo. Mais um ponto é que Deus dava métodos, alguns métodos para Moisés trazer aos homens algum tipo de conforto, atender às suas orações, às suas preces. Eu queria que os irmãos me acompanhassem lá no livro de 2 Reis 18, versículo 4. Aqui está se falando do reino de Ezequias. Ezequias, rei de Judá. No versículo 3 ele fala ali, né? Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. No 4, removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo, fizeram em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Até aqui. Os irmãos entenderam? Os irmãos se lembram que serpente era essa? Aqui nós temos uma estudante de enfermagem, né? Já teve acesso às áreas da saúde, e a área da saúde, a medicina, ela é representada por uma cruz com uma serpente em volta. É esse símbolo que estava sendo adorado e queimado incenso. Incenso nós temos como um culto, seriam equivalentes às orações que nós fazemos a uma serpente de bronze. Mas os irmãos vão se lembrar, mas essa serpente de bronze, ela foi a cura, a restauração do povo, quando Deus se irou da reclamação daquele povo, enviava serpentes e as suas picadas ardiam, eram serpentes ardentes, e o povo, vendo o seu pecado, clamou a Moisés: Moisés, ore ao Senhor, peça ao Senhor que Ele nos dê um alívio, uma cura. E Deus respondeu a oração, falando: você vai pegar, hastear um pedaço de madeira, fazer uma cobra de bronze, de cobre, em torno desse poste, e vai erguê-lo. E quem olhar para esse poste, para essa serpente de bronze ou de cobre, será curado. Essa foi a mensagem de Deus. Para um povo que tinha recebido os 10 mandamentos, não fará imagens de escultura, não parece estranho? Foi o próprio Deus que mandou fazer a tal da Neustã. Nome bom aí para vocês. Neustã. O ponto é que Deus usou um método, uma metodologia para fazer a sua vontade. Essa serpente de bronze
pendurada, que seria o símbolo da cura, ele é um tipo, meus irmãos. Nós temos hoje em dia pleno conhecimento para saber que aquele que foi levantado numa cruz, exposto aos homens, para quem olhasse para ele fosse curado do pecado. Nós sabemos que essa Neustan é um símbolo, é um tipo que representaria Cristo lá na frente. Mas há 1500 anos antes de Cristo, quando foi feito, quando viveu Moisés, 1400, quando viveu Moisés, Deus falou para levantar um poste com uma serpente de bronze. Olhe para esse poste e você será curado. E qual que foi a resposta do povo dessa vez? O reinado de Ezequias, meus irmãos, ele é de mais ou menos 200 anos depois do reinado de Davi. Isso dá mais ou menos uns 900 a.C., 800 a.C. De 1500 a 800, dá 700 anos, é isso? O povo pegou esse poste com a serpente de bronze e queimava incenso para o poste. Povo de Deus precisa saber se defender, saber discernir quando Deus utiliza um método, quando Deus utiliza um recurso visual, quando Deus usa um artifício qualquer. Você não pode adorar um artifício, você pode adorar a Deus. Porque por meio da sua palavra, da sua mensagem, da sua indicação, Ele pôde fazer um milagre na vida daquele povo através de um objeto. Outro objeto, a rocha, lembra da rocha que seguia o povo, que guiava o povo, que quando eles tinham sede, Deus falava: bata na rocha. Pegue o seu cajado e bata na rocha. E saía água. Então os irmãos percebem que aqui Deus usou um método, né? O povo pedia água, estava com sede, e Moisés foi instruído por Deus a: pegue o seu cajado e bata na rocha. Essa história é um tanto quanto triste, porque o povo de coração duro continuava reclamando, mesmo com todos os sinais que Deus fez no Egito, todos os sinais que Deus fazia no deserto, suprindo a necessidade deles de pão, suprindo as necessidades deles de água, suprindo as necessidades deles de carne, suprindo a eles a necessidade de roupas. E o povo ingrato reclamava. E em quem que nós colocamos a nossa frustração muitas vezes? Muitas vezes nós colocamos as nossas frustrações no nosso líder, né? No nosso pastor. Uma situação qualquer que eu não gostei, vou lá e... Pastor Ismael... E precisa se ter uma paciência, calma, tranquilidade, porque se o pastor Ismael for responder igual o Moisés, nessa oportunidade,
o povo estava reclamando da falta de água para eles, e Moisés se lembrou do método que ele tinha ali. Mas antes Deus falou para ele: Moisés, fale com a rocha. E o povo continuava reclamando. Moisés, ele não suportou, ele se irritou profundamente com o povo e feriu a rocha. Bateu com muita força, 2 vezes, pá, pá, na rocha. Tiveram muita água, mas a consequência disso foi triste, pessoalmente, para Moisés, que todo o projeto da sua vida, no qual ele tinha sido feito, entretecido no ventre da sua mãe para ser o libertador, ele não pôde ver a terra, aquilo que ele almejava tanto. Porém, Moisés, ele foi salvo, não porque lhe foi prometido uma terra prometida, local, um símbolo. Moisés, ele é salvo e estará conosco no paraíso, para a glória de Deus, porque ele crê naquilo que Deus colocava como objeto para que a gente pudesse entender a mensagem dele, e ele não creu em Canaã. A sua fé não estava depositada em Canaã, a sua fé estava depositada no seu libertador. E é por isso que nós precisamos discernir e nos defender das heresias e dos problemas que esse mundo nos oferece, com teologia ruim, com teologia pagã, com teologia que nos oferece não o Cristo morto e crucificado e ressurreto como o consumador, o nosso justificador, o consumador, o autor e consumador da nossa fé, mas eles nos apresentam objetos, postes ídolos. Venha para a minha igreja, porque aqui nós temos um templo de Salomão, nós temos a arca da aliança, nós temos o candelabro de não sei o que, nós temos a imagem, nós temos o jardim de Jerusalém, nós temos postes ídolos, idolatria, metodologias. Vem para a nossa igreja, porque a nossa igreja ela tem o que você precisa. E o que você precisa? Nós sabemos que você precisa de Jesus, mas eles vendem prosperidade. Está com problema emocional em casa? Está com problema emocional no trabalho? Está com problema no seu relacionamento? Vem aqui que você vai ter a sua cura. Em Cristo? Não, você vai ter a sua cura mudando o seu mindset, reprogramando a sua mente com um método do jejum de 21 dias, como está escrito em Daniel, vendendo, fazendo mercado das coisas de Deus, obtendo lucro, vendendo a fé. O povo ele precisa saber se defender desses métodos que os homens fazem de engodo para que seja alcançado tal bênção. Nós estamos fazendo lá no Boqueirão um estudo, né? Foi finalizado hoje, um estudo em Esther. Esther é a rainha que teve acesso ao rei pela misericórdia de Deus, porque ela não teria, onde ela proclamou, ela chamou todo o povo que estava sendo perseguido e jurado de morte a fazer um jejum de 3 dias, e dessa forma, depois desse jejum, ela
conseguiu argumentar com o rei, apontar o que estava acontecendo, a trama que estava acontecendo para que ela fosse eliminada e para que seu povo fosse eliminado. Aí vem nos dias de hoje, nós temos pessoas que vendem não a salvação do Deus que salvou Esther e o seu povo, mas vendendo o jejum. O jejum é bom? É maravilhoso, irmãos. Mas não é o jejum que salva. O que salva é Jesus, que justifica a sua vida, a sua alma, o preço do seu pecado, que foi depositado em Cristo, que foi morto e o pecado foi exterminado, foi jogado no mar do esquecimento por causa do sacrifício de Cristo. A oração, ela é um relacionamento com Deus, ela não é um método para que você use e manipule a vontade de Deus. Nós temos outros métodos, o tabernáculo, que era o lugar onde estava a presença de Deus ali no Santo dos Santos, a Arca da Aliança. Tudo isso era importante porque esses objetos, isso que é palpável, que é físico, que nós tanto precisamos muitas vezes, porque nós não temos fé o suficiente para crer na palavra de Deus pura e simplesmente, e nós precisamos de objetos que Deus nos dá, e Deus forneceu para o povo a Arca da Aliança, 2 pedras com a lei, a Bíblia hoje em dia que nós temos aqui, e muita gente usa a Bíblia como um poste-ídolo, não lendo e sabendo e tendo esclarecimento na palavra do Senhor, mas deixando ela aberta no canto da sala, porque a palavra do Senhor tem poder. Se você não entender, se você não ler, se você não tiver relacionamento com Deus, não vai servir de nada. A voz de Deus é para ser ouvida, a palavra de Deus é para ser lida. Quando você está em frente ao monte, em chamas, com trevas, com voz de trovão, atemorizadora, sabendo que é Deus Todo-Poderoso que está falando com você, a sua reação não pode ser entregar a sua relação com Deus para outra pessoa. A sua relação com Deus, ela tem que ser frente a frente, enfrentando as palavras de Deus. E o elogio que Deus está fazendo para aquele povo é sobre o temor, o reconhecimento à sua santidade. O elogio de Deus é que o povo que teme tanto a Deus, ele vai seguir as suas ordens, ele vai seguir os seus mandamentos. Isso foi proferido pelos homens, pelos anciãos, pelos chefes de cada casa das tribos de Israel, e porventura eles falharam na sua missão, mas eles encontraram a oportunidade de ouvir Deus face a face e se acovardaram. A Bíblia é muito grande, Israel, eu não consigo ler. Faça um devocional diário, leia um pouco. Eu sei que são 66 livros, cartas, epístolas, muito conteúdo, muita palavra, mas é a palavra de Deus. E a característica desse Deus é que ele é pessoal, ele é relacional, ele sente, ele ama, e ele não precisava de você, mas ele em amor te formou. Eu ouvi um testemunho essa semana de uma moça irmã, que estava contando que a sua mãe era estéril, continua estéril, mas sendo estéril ela tem duas filhas,
palavra de Deus é poderosa nesse nível. A palavra de Deus dá ordem às coisas, cria as coisas, faz com que as coisas apareçam assim conforme a sua vontade. E estava na vontade dele amar uma criatura que foi formada num ventre estéril, que dá testemunho, que tem a sua irmãzinha, que também foi criada, entretecida, num ventre estéril. E esse Deus é poderoso demais, e Ele nos dá meios de conhecer Ele nos dá tudo isso. E é aquilo, se você não sabe se você consegue ouvir a voz de Deus, eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu não sinto que eu esteja sendo tocado por Deus, leia a palavra de Deus, porque aqui, com absoluta certeza, Deus está falando com você, e é a voz dele. O pastor que está ministrando, ele pode se equivocar, ele pode errar, ele pode ter uma interpretação incorreta daquilo que ele está ensinando, daquilo que ele lê, ele pode ter uma teologia fraca. E é por isso que a relação com Deus, ela tem que ser pessoal. É você e Deus. É você de joelho, em oração, clamando a Deus pela sua vida, agradecendo porque você foi tocado pela graça de Deus. A relação com Deus, ela tem que ser vivida de forma poderosa, de forma contínua, não de forma religiosa. É sobre isso que eu estou falando. Não é a oração que salva, é o Deus com quem você se comunica por meio da oração que salva. Esse Deus te escolheu, esse Deus te formou no ventre da tua mãe. Esse Deus, ele era perfeito em amor antes de qualquer coisa ser criada. Nós podemos ter a compreensão, e a Bíblia nos mostra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo viviam em perfeita harmonia, em amor eterno e perene, interagindo entre si na Santíssima Trindade, no concílio de Deus. E Ele te formou, não porque Ele precisava de bajuladores, Ele te formou porque Ele te ama, porque Ele deu a oportunidade a tantas e tantas e tantas e tantas pessoas para serem amadas, para ter esse amor perene, esse amor que alcança todos, e para ter esse amor que Jesus também demonstrou na cruz por cada um de nós. O seu relacionamento com Deus, ele não pode ser entregue a outro. E esse é o ponto principal. A sua vida com Deus, ela tem que ser uma vida de oração. Não porque a oração salva. A sua vida com Deus, ela tem que ter um devocional. Não porque o devocional salva. A leitura bíblica, ela precisa ser feita diariamente. Não porque o fato de ler ou de deixar a Bíblia aberta no canto da sala salva. Você precisa ter comunhão com os teus irmãos na igreja, não porque o teu irmão ou a tua igreja salva você. O que você precisa ter é confiança inabalável no caráter de Deus. Você precisa
saber e ter a afirmação de que Deus te ama muito e Ele não te deixou, Ele não te abandonou, e Ele te amou tanto que enviou o seu Filho único para morrer por todos os seus pecados, todos os pensamentos impuros, todos os deslizes que você cometeu, todas as ofensas que você cometeu contra o Pai. Todas as vezes que nós falhamos com o Senhor nos perdoou. Todas as vezes que nós ainda vamos falhar com Deus, que nós vamos nos irritar com um irmão que está nos importunando, que nós vamos nos escandalizar com alguma coisa, não reconhecendo a voz de Deus, todas as vezes que nós, ao invés de procurar a Deus, nós procuramos em nossas próprias forças, todos esses erros, todos esses pecados, todas essas tentativas de colocar alguma coisa no lugar de Deus, Ele nos perdoa. Nós não confiamos na nossa capacidade de guardar a fé em Cristo Jesus. Nós confiamos que Ele nos escolheu e nos chamou e nos deu um propósito para que nós possamos nos amar entre nós irmãos e amar a Deus acima de todas as coisas. E essa confiança no Filho que nos liga ao Pai. Quando você entrega a sua relação com Deus a alguém estranho, com uma teologia estranha, você corre o risco de cair numa cilada que vai te arrastar para um lugar terrível. E é por isso que todos nós somos responsáveis por aquilo que nós consumimos, tanto de cultura, tanto de leitura, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós pensamos, nós somos responsáveis também. E tudo isso deve ser entregue ao Senhor. Lembra da expressão de culto racional? A nossa mente é de Cristo. Os nossos pensamentos precisam ser trabalhados por Cristo. Tudo o que nós fazemos, todos os nossos projetos, todos os nossos planos, eles devem engrandecer a Deus. O casal novo aqui tem planos e sonhos, se casaram, uma festa linda, e tudo isso é para a glória de Deus. A Fernanda foi a protagonista da cerimônia. Mateus, mais ou menos. Mas o protagonista da vida desses dois é Jesus Cristo, que foi morto, crucificado, mas ressuscitou. Ele lhes deu perdão, deu a oportunidade para vocês se amarem a igreja, amarem a Deus, fazendo a leitura, fazendo a oração, intercedendo um pelo outro, intercedendo por um filho que talvez venha, ou ele é quinzinho. E o amor não pode ser ao casamento, o amor não pode ser a coisas palpáveis, a pessoas. O seu amor, acima de tudo, tem que estar em Jesus Cristo. E eu vou convidar os irmãos, finalizando esse tema, essa exposição de hoje, lá em Hebreus, no capítulo 12, onde o escritor de Hebreus nos apresenta um contraste entre o Monte Sinai
nos apresenta um contraste entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Esse monte que estava em chamas, onde eles tiveram a presença de Deus face a face e temeram por suas vidas. No versículo 21, na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas vocês, cristãos, hebreus, no versículo 22, tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e finalmente a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Amém. E a Jesus, mediador da nova aliança. A antiga aliança, promulgada por Deus, escrita e legislada por um mediador, que lá no Sinai eles delegaram essa função a Moisés. Deus fala para você, Moisés, e você fala para nós. Agora Deus, Ele não mudou de plano. Ele progrediu na sua revelação. Ele se mostrou como Deus santo, poderoso, com autoridade, de maneira terrível para aquele povo. E na nova aliança ele se apresenta com um jeito de homem, com fala humana, com medos, com tentações, e ele consegue se relacionar com você de forma mais simples ainda, somente pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador, esse o mediador da nova aliança, o novo legislador, aquele que Hebreus afirma expressamente que foi morto para que o testamento novo tivesse efeito em nossas vidas, para que não mais nós tivéssemos aquela lei que foi imperfeita, útil para nos mostrar que nós estávamos perdidos em delitos e pecados, mas para nos apresentar um novo mandamento redentor, de um Deus redentor, de um Deus que quer falar com você, não só hoje, mas por toda a sua vida e para toda a eternidade. Amém?